E aí pessoas, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo para a gente continuar o nosso papo sobre prescrição de exercício. Nos últimos vídeos a gente tem falado de avaliação física e é por aqui que a gente continua. Papo de hoje, os critérios de cientificidade dos testes. A gente quer saber como é que nós podemos confiar que um teste vai me dar de fato aquele resultado que eu preciso para poder organizar aí todo o planejamento da minha prescrição. Legal? Caiu de paraquedas, sou Fábio Venturim. Temos lá uns vídeos no canal e eles explicam com mais calma por que a gente está aqui e qual é a proposta. Se você se inscrever, você vai conseguir vê-los, né, numa ordem mais organizada aí do primeiro e na sua sequência. A gente fez uma videoaula algum tempo atrás falando sobre essa questão da importância da avaliação e dos testes, né? E aí quando eu preciso me organizar para iniciar um programa, né, iniciar um planejamento aí de prescrição, também para acompanhar o progresso e para saber ao final se eu conseguir chegar ao resultado, eu preciso ter todo um controle a partir de testes que vão ser escolhidos. Esses testes, evidentemente, terão que ser feitos a partir da coleta de medidas e de posse desses resultados eu tenho o que nós vamos chamar de avaliação, que é esse momento, né, onde eu de fato julgo aquilo que eu medi e comparei com algo já pré-existente e depois eu vou tomar a decisão do que fazer com aquilo que eu havia planejado inicialmente. A grande pergunta, né, como eu venho dizendo aí, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas, é como é que eu sei se o que eu utilizo para chegar nessas devidas conclusões aí são de fato algo confiável? E aí olha como é que o nome, né, ou a palavra confiável começa a aparecer na nossa conversa. Isso porque a gente vai sempre depender de algumas análises matemáticas, né, dessa área da matemática em especial. A estatística é ela que vai dizer pra gente aí se eu posso ou não confiar. E aí começa a aparecer essas palavrinhas, né, como os coeficientes de confiança, de correlação. E aí são análises estatísticas que vão nos ajudar a tomar essas devidas decisões. Claro que no papo nosso aqui, que vai aí no máximo até 15 minutos, a ideia não é dar uma aula de estatística, é simplesmente chamar a tua atenção para a importância de você ter esse tipo de cuidado na sua escolha. Então como é que essa brincadeira toda começa, né? Vamos partir de algumas hipóteses, né? A primeira hipótese é esses testes que nós usamos, né, na maioria das vezes em relação à prescrição para o não atleta, eles são testes onde os pesquisadores tentaram colocar ou nos apresentar algo que fosse de preferência de fácil acesso, de fácil aplicação. Então alguns desses testes, né, eles vão medir diretamente a variável que a gente necessita naquele momento, como por exemplo um teste do consumo máximo de oxigênio feito com o espirômetro, né? Na videoaula eu até falo um pouco sobre ele. Eu estou ali captando o oxigênio diretamente a partir da utilização de uma tecnologia que me permite fazer isso. Agora, evidentemente, nem todo mundo tem acesso a um laboratório com esse tipo de equipamento. Então, você tem, por exemplo, os testes de campo, tão difundidos aí, né? Então, até falo também na videoaula sobre a questão do teste de Cooper. Então, repare, quando eu aplico um teste de Cooper, eu não estou medindo diretamente o oxigênio ali, eu não estou captando o oxigênio. Eu vou me basear em dados, né, em critérios ali utilizados na fórmula do cálculo, como, por exemplo, a distância que foi percorrida, o tempo que eu gastei, para que eu possa, ao final, utilizando uma equação, chegar ao consumo máximo de oxigênio. Mas reparem que eu não tenho esse consumo máximo de fato medido diretamente. Então aí começa o nosso papo nesses critérios. Então veja, em algum momento, a partir do momento, né, que eu tenho um teste que capta a quantidade de oxigênio, eu tenho condições de, a partir da criação de outros testes ou de outras formas, de outra organização de esforço, correlacionar os resultados obtidos num teste que de fato demonstra ou me apresenta essa quantidade, nesse exemplo meu, né, de oxigênio medido, e saber se ao fazer algo que não capta diretamente, os resultados podem ser entendidos como resultados iguais ou pelo menos significativamente, né, iguais, para que eu possa assumir que aquele resultado me serve e, portanto, eu posso usar um teste de mais fácil aplicação. Esse primeiro critério, então, a gente vai chamar de validade.
Ou seja, a validade ela vai dizer assim, ela vai perguntar, será que o teste de fato mede aquilo que ele se propõe a medir? Essa é a ideia. E aí os pesquisadores então se debruçam ali para saber se de fato isso acontece. Então a validade é um dos primeiros critérios e ela é extremamente importante para que você aplique o teste ideal para aquele tipo de situação em nível de condicionamento físico, de pessoa em relação ao perfil de quem está sendo medido. E aí, claro, critérios como sexo e idade vão sempre fazer também a diferença. Então o critério da validade basicamente é esse. O teste que eu estou utilizando mede de fato aquilo que eu me proponho a medir, que eu preciso na minha prescrição? Primeiro ponto. Então, quando um sujeito ele te apresenta um teste na literatura, em geral ele vai colocar na publicação esses dados a respeito da correlação encontrada entre o teste que ele tentou desenvolver e o teste já existente. Uma segunda pergunta, né, que cria aí o nosso segundo critério, é a questão da fidedignidade. E aí, depois que eu tenho de posse o fato do teste medir efetivamente, ou seja, eu tenho um teste válido, a segunda pergunta é, esse teste é capaz, ao ser reaplicado, de me dar um resultado que eu possa confiar mais uma vez? E aí é a história do teste e reteste, né? Então eu tenho na fidedignidade a capacidade desse teste, volto a repetir, ser acreditado como algo que eu posso reutilizá-lo e ele me dará um resultado que eu possa confiar. Basicamente a ciência faz da seguinte maneira, ela pega o teste, testa uma determinada amostra e repete esse teste da mesma forma, para ver se tempos depois ele foi capaz de cumprir com tudo aquilo que ele fez na primeira aplicação. Associa-se à fidedignidade a questão da utilização do mesmo avaliador, né? Então, até que ponto eu meço e depois de alguns meses, de algum tempo, eu faço novamente esse teste, eu novamente aplicando, e a partir daí eu posso confiar que esse teste vai ter a mesma confiabilidade. O nosso terceiro critério científico é a objetividade. Basicamente, ele segue a mesma lógica do teste e reteste, porém eu troco o avaliador, ok? Ou seja, qual é a capacidade que esse teste tem de me dar um resultado numa segunda medida, ou seja, num reteste daqui a algum tempo, para que eu saiba se o resultado está sendo ou não dentro daquilo que eu esperava, porém trocando os avaliadores. Então eu teria a validade como condição do teste de fato ser válido e medir aquilo que ele se propõe a medir, a fidedignidade, que seria esse intervalo teste e reteste utilizando o mesmo avaliador, e a objetividade, um critério científico que estabelece o teste e reteste, porém utilizando avaliadores diferentes. Quer ver como é que isso pode nos ajudar na prática? Eu vou tomar aqui por hipótese também a questão da medida da composição corporal que é feita aí, seja no trabalho de personal, seja nos estabelecimentos como clubes, academias, estúdios, boxes e por aí vai. Quando eu tenho a utilização do adipômetro, né, a gente faz até um vídeo futuramente sobre isso, que é um equipamento utilizado para medir a quantidade de gordura corporal e estabelecer a proporção entre os macrocomponentes aí da composição corporal, o que eu tenho um alto grau de dependência da capacidade técnica do sujeito que vai fazer essa medida. Então, qual é a certeza que eu tenho que um teste de medida de gordura feito por adipometria tem a minha confiança de fazer primeiramente, por exemplo, comigo esse teste e daqui a algum tempo ele ser feito novamente, porém trocando o avaliador, né? Para quem já passou por essa situação, evidentemente já deve ter reparado que nós temos um problema aí. Quando eu troco o avaliador, eu tenho aí a dúvida, por exemplo, se ele vai seguir os mesmos pontos, ainda que seja necessário seguir os mesmos pontos anatômicos. A gente sabe que um tempo depois, com o sujeito, ele pode ter uma variação de local, ainda que ele saiba, né, por exemplo, uma determinada dobra, mas ele pode pegar mais acima ou mais abaixo, poucas coisas, e isso pode interferir no meu resultado. Então repare que um teste como a adipometria, ela tem uma dependência muito grande do sujeito que vai fazer essa avaliação, ele depende dessa capacidade técnica. Por isso a objetividade, né, esse teste e reteste e a análise do intervalo aí, né, ou do coeficiente de confiança
para que eu tenha certeza se ele é capaz, ele fica baixo, porque eu sim dependo muito da capacidade do avaliador de fazê-lo. Então, se eu vou usar uma equipe para medir, eu preciso ter um treinamento muito maior para garantir que as medidas sejam similares ainda que eu troque o avaliador. Seguindo nessa mesma lógica, se eu pegar um teste ainda da composição corporal, mas, por exemplo, usando o equipamento de bioimpedância, reparem que eu tenho uma necessidade bem menor dessa capacidade técnica do sujeito, né? Eu passo a ter muito mais agora uma necessidade de um critério de dieta, né? De estabelecimento da dieta com que esse sujeito vai fazer, já que o teste propõe isso, né? A questão da hidratação, da posição corporal, etc. e tal. E aí eu dependo menos dessa capacidade técnica do sujeito. Então, do sujeito avaliador. Se o avaliado cumpre rigorosamente as mesmas condições para a aplicação do teste, na bioimpedância eu dependo muito mais do equipamento e desse sujeito avaliado do que da capacidade técnica do avaliador, coisa que na adipometria eu não tenho. Então eu poderia dizer, por exemplo, que a bioimpedância ela é independente aí do avaliador. Então, essa capacidade de mostrar o mesmo resultado, considerando o avaliador, ela é bem melhor do que a adipometria, que eu já tenho, por outro lado, uma dependência um pouco maior do avaliador. Mas isso serviria para todos os testes, tá? Eu estou dando isso aqui como exemplo. Então, cuidado, né? Veja na escolha dos testes a serem aplicados se eles mantêm esses resultados estatísticos. E você encontra isso na literatura, né? Então você pode fazer uma procura sobre isso, uma busca muito simples, e ele vai mostrar qual é a análise estatística que foi feita quando eu tenho essas medidas de teste com teste padrão, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o consumo máximo de oxigênio medido por espirometria, ele é considerado um teste padrão e a partir daí eu posso desenvolver todos os outros testes. E o pesquisador que faz essa análise, ele precisa mostrar qual é o grau de correlação entre o teste padrão, ouro, né, o gold standard aí, com o teste que ele está desenvolvendo. A partir do momento que eu escolhi o teste, eu também tenho na literatura essa medida do teste com o seu reteste. E aí eu posso ver a questão da fidedignidade e a questão da objetividade de uma maneira mais clara. Ok? Espero ter ajudado aí mais um pouquinho. Qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente pode nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas a dica é, dá uma analisada nessa estatística básica, tenta entender um pouquinho quais são esses critérios sob o ponto de vista matemático. Não precisa se aprofundar tanto. O básico que você conseguir acompanhar, ou pelo menos entender metodologicamente como que esses testes são feitos e escolhidos, vai te ajudar muito a criar condições de fazer um acompanhamento da prescrição de exercício com muito mais segurança do que ficar acreditando muitas vezes em fórmulas mágicas, aí, testes que o sujeito diz que é, mas não é. E de uma maneira geral, a gente não vai fazer uma crítica a todos os testes, tá? O que a gente está criticando, na verdade, é a escolha desse teste ideal. Eu tenho testes que são super simples, mas que me garantem uma boa condição de análise. Ok? Valeu, até o próximo vídeo. Um abração, boa semana para todo mundo aí.